Fala galera! Hoje no Resumindo Animes, nós vamos acompanhar um jovem sendo infectado por um parasita que se instala em sua mão direita e acaba mudando a sua vida. O anime se chama Parasite The Maxim, então caprichem no like e fiquem ligados que teremos spoilers a seguir. Começamos vendo o planeta Terra, em seguida um homem e uma mulher. De repente, o homem se transforma em um monstro bizarro, que acaba devorando o rosto dela. Depois passamos para Shinichi Izumi dormindo em seu quarto, quando ele se levanta da cama subitamente ao ouvir uma voz dizendo que fracassou. O rapaz olha pelo quarto em busca da suposta voz, mas como não encontra nada, pensa ter se tratado de um sonho. Logo após isso, ele chega para tomar café com seu pai, Kazuyuki Izumi, e sua mãe, Nobuko Izumi. E assim que Shinichi puxa uma cadeira, seu pai lhe pergunta se ele encontrou a tal cobra. O garoto apenas diz que sua mão está dormente, mas sua mãe fala que isso é porque o jovem enrolou o fio do fone no braço, e o entrega um prato com ovos e bacon, mas ele se recusa, dizendo que só quer uma torrada. Nobuko então diz que Shinichi tinha que se alimentar melhor no café da manhã. Nesse instante, o garoto percebe uma pequena aranha em cima da mesa e toma um grande susto, e sua mãe lhe pergunta até quando terá medo de insetos. Depois disso, vemos o homem que havia devorado a esposa em meio a uma grande poça de sangue. E enquanto passam as notícias na TV, nós podemos escutar ao fundo a voz da filha do casal perguntando pela mãe. A criatura imita as palavras da garota, e a vemos caminhando em direção à porta. Voltando para Shinichi, o vemos indo para a escola, quando uma jovem chamada Murano tenta o surpreender, mas é impedida pelos reflexos rápidos de sua mão direita. A garota questiona se ele já não sabia que ela estava atrás dele. O garoto responde que não, e se mostra surpreso com o que tinha feito. Em seguida, ele põe a mão no peito da garota e ela lhe dá um tapa, antes que o jovem tente se explicar, e vai embora furiosa. Nessa hora aparece Tachikawa, e pergunta o porquê dele ter feito aquilo. Shinichi diz que não sabe, enquanto olha para sua mão direita. A garota pergunta se havia algum problema com ela, mas ele responde que não e a esconde no bolso. Mais tarde, na sala de aula, Shinichi está quase dormindo, enquanto mexe no celular por baixo da mesa. O garoto tem um devaneio onde podemos ver seu quarto na noite anterior, quando um tipo de inseto tenta entrar pelo seu nariz. Shinichi o espirra para fora e pensa que aquilo se trata de uma cobra. Após tentar matar o bicho, ele o ataca fazendo um buraco em sua mão direita e entrando. Shinichi, desesperado, tenta impedir a criatura de subir por seu braço, enrolando o fio do fone de ouvidos nele. Em seguida, seus pais chegam e o veem naquela situação. Ele conta o que aconteceu, mas os pais não acreditam. E então mostra o buraco na mão por onde o bicho havia entrado, e percebe que não há ferimento algum. Momentos depois, ele desperta de seu devaneio na hora em que é flagrado pelo professor usando o celular. Um pouco mais tarde, o garoto está pensativo debruçado na janela, quando aparece Murano. Ele tenta falar com ela, mas a garota continua irritada e vai embora sem dar ouvidos. Tachikawa aparece novamente e diz que vai pedir desculpas à garota por ele, pois os dois são amigos de infância. Shinichi agradece e depois diz que não está se sentindo bem e que irá pedir para ir embora mais cedo. No caminho para casa, Shinichi vê uma menina prestes a ser atropelada e a salva parando o carro com a mão, que parece ter passado por um tipo de transformação, com um olho aparecendo bem no meio dela. Rapidamente, sua mão volta ao normal e ele corre para casa assustado. Chegando lá, ele ameaça cortar a própria mão para ver se ela iria se proteger novamente. E ao fazer isso, um tipo de criatura bizarra aparece, muito parecida com os Ojamas de Yu-Gi-Oh! Ele ri e tenta atacá-la, mas a criatura se defende com facilidade. Após isso, sua mão diz estar cansada e que estava indo dormir, deixando Shinichi apavorado e cheio de perguntas. O garoto tenta pesquisar sobre aquilo na internet, mas não encontra nada. Na hora do jantar, o garoto se reúne novamente com seus pais, e sua mãe estranha o fato de ele estar com um grande apetite. Enquanto isso, vemos um homem bêbado em uma viela escura, se deparando com uma aparente cena de crime. Logo em seguida, uma senhora chega na porta de uma casa e avista o que parece ser um corpo pendurado em um varal. Então voltamos para Shinichi, que está mais uma vez deitado em sua cama, se questionando se deveria contar aos seus pais, mas com medo de o acharem louco, mas logo acaba adormecendo. Na manhã seguinte, ele acorda com o parasita em sua mão esticada, estudando diversos livros. Os dois começam a conversar e o garoto pergunta de onde a criatura tinha vindo, e ela responde que não sabia. O jovem então sugere que talvez o parasita tinha vindo do espaço. Logo depois, a criatura diz que sua intenção era ter chegado ao cérebro do garoto, mas que acabou não conseguindo, e que ela já havia amadurecido, então não tinha mais jeito. Shinichi diz que a solução é ir em um hospital amputar o braço, mas o parasita diz que isso o mataria, já que ele depende dos nutrientes que vêm do sangue dele, e que deixaria o garoto sem a mão direita, e que o melhor a fazer seria que eles encontrassem uma forma de coexistir. Então a criatura volta a dormir. Em seguida, o garoto está novamente reunido à mesa do café da manhã com seus pais, quando Shinichi pergunta onde é que estão seus ovos com bacon. Sua mãe lembra que no dia anterior ele tinha falado que não queria. O garoto então lhe entrega o prato, e seu pai começa a falar sobre notícias de pessoas aparecendo mortas. Inclusive, cita o que
possivelmente é a família do homem do início que também foi finalizada. Nesse instante, uma aranha aparece na mesa novamente, mas dessa vez Shinichi não se assusta. Ele simplesmente pega o inseto com a mão e o coloca para fora da janela, o que deixa seus pais impressionados. Já no caminho para a escola, o parasita acorda e questiona o fato do garoto estar fazendo um caminho diferente do dia anterior, e ele informa que está indo para a delegacia. A criatura o adverte que se fizer isso irá virar uma cobaia para experimentos, e que nunca mais terá uma vida normal. Então o parasita grita para Shinichi parar, pois sentiu a presença de um ser da mesma espécie que ele nas proximidades. A criatura convence o garoto, que estava muito relutante, a ir atrás do outro parasita, e ao encontrarem a criatura se alimentando, podemos ver que o hospedeiro se trata de um cachorro. Ele se vira para Shinichi e percebe que o organismo nele não tinha sido bem sucedido. E nesse momento, o parasita em sua mão direita faz com que Shinichi fuja, pois sentiu que a criatura queria matá-lo. Sua mão explica que se o garoto morresse, ele também morreria, e que não iria permitir que isso acontecesse. Eles correm até uma praça onde o garoto tenta se esconder atrás de um muro, mas a criatura que tinha se apoderado do cachorro cria asas e começa a voar na direção deles. Ao avistá-lo voando, rapidamente o parasita de Shinichi o ataca, retirando seu coração. O cachorro cai no chão e morre, e sua mão direita diz que o outro parasita tinha negligenciado os estudos, abrindo um ponto cego em si mesmo, e por isso foi uma presa fácil. Isso faz o garoto pensar que a criatura não tinha empatia nem pelos membros de sua própria espécie. Logo após isso, nós voltamos para 2 dias atrás, onde um homem ataca uma mulher enquanto ri, mas então algo cai do céu, para em uma antena de TV e se abre. Então vemos sair de dentro dele o mesmo ser insectoide que invadiu o corpo de Shinichi. Depois retornamos ao presente, com 3 homens importunando uma mulher, quando o estranho chega, bate neles e em seguida diz que vai acompanhá-la. Mais tarde, quando os dois estão caminhando, um dos homens que havia apanhado aparece e acerta o estranho na cabeça. Então percebemos que ele é um parasita e não sofre dano. Nessa hora ele se revela, retalhando tanto os 3 homens quanto a mulher. E depois disso, o estranho diz que é melhor mudar de rosto por garantia. Voltamos para Shinichi caminhando para a escola enquanto conversa com um parasita em sua mão sobre lhe dar um nome. A princípio a criatura rejeita a ideia, mas Shinichi o acaba convencendo. Sua mão então resolve que quer ser chamada de Migi, pois essa palavra é a correspondente japonesa para direita, e o parasita está alojado na mão direita do garoto. Já na escola, durante a aula de educação física, o garoto está jogando basquete enquanto as garotas estão assistindo. Tachikawa grita para Shinichi que Murano iria perdoá-lo se ele fizesse mais uma cesta. Então um jovem chamado Nagai pisa no pé do garoto de propósito. Durante o jogo, quando faltavam 5 segundos para terminar, Shinichi lança a bola e acerta a cesta, graças à ajuda de Migi. Isso deixa Murano envergonhada e Nagai com raiva. Mais tarde, enquanto o garoto guarda as bolas, Murano aparece e Shinichi pede perdão para ela. E a garota diz que se ele estivesse realmente arrependido, talvez o perdoe se o jovem lhe pagar uma panqueca no sábado. Mas se ele fizesse isso de novo, ela não iria perdoar novamente. Então Murano se despede e ao se virar, Migi aparece e Shinichi grita tentando escondê-la. Isso faz com que Murano pare, se vire e questione se era ele mesmo. O garoto responde que é claro que era ele mesmo. Em seguida ela sorri e vai embora. Shinichi se vira para Migi e reclama por ele ter quase sido descoberto. A criatura diz que está curiosa para saber sobre o acasalamento humano e que o garoto quer se acasalar com a fêmea. Nesse momento, Nagai chega e fala que precisa conversar com ele. Do lado de fora, o valentão o confronta e diz que gosta de Murano e que eles deveriam resolver aquilo na porrada. Então Nagai começa batendo em Shinichi. Depois de levar alguns golpes, Migi finalmente dá as caras e derruba o valentão com um soco que o joga longe. Com isso, ele se levanta e foge gritando, mas Shinichi, irritado, manda sua mão se segurar. Logo, vemos Shinichi no banheiro. Migi resolve dar uma levantada em seu órgão reprodutor, mas o garoto se irrita mandando ele parar, e para não falar com ele em público. Após isso, vemos o garoto conversando com Tachikawa. Ela lhe conta sobre os diversos crimes que estão acontecendo no mundo afora, e que estão sendo chamados de homicídios de carne moída, porque as pessoas estão aparecendo retalhadas. Ele pergunta se já sabem algo do assassino, e a garota fala que não, e que para fazer aquilo era necessário mais de uma pessoa. Shinichi pergunta sobre o irmão detetive dela, e Tachikawa diz que ele não lhe conta nada sobre isso. Ao chegar em casa, Shinichi pesquisa sobre os crimes, e Migi fala que aquilo tinha sido feito por seres da sua espécie, e que os hospedeiros humanos apenas se alimentavam de humanos, e que eles são uma espécie especializada em canibalismo. O garoto fala que não dá para ficar parado vendo um monte de gente morrer, enquanto ele sabe toda a verdade. Então sugere revelar Migi para o mundo, a fim de fazer com que fosse pesquisado. Mas o parasita diz que a espécie dele apenas está se alimentando, igual eles, e que não entendia a lógica do garoto. Shinichi diz que a vida humana é preciosa, e Migi responde que a única vida que valoriza é a sua própria, e que se o garoto tentar fazer algo que o atinja de alguma forma, ele teria que se defender, e poderia facilmente deixar o garoto cego, surdo ou mudo. Vencido, o jovem se deita na cama e chama Migi de demônio. Mais tarde, o parasita diz ter pesquisado sobre o termo demônio, e fala que os humanos são os seres que mais se assemelham a eles, pois humanos matam
matam e se alimentam de todas as formas de vida, enquanto a espécie deles se alimenta apenas de um tipo. Logo depois, nós vemos Shinichi na rua parado ao lado de uma lata de lixo, e um casal joga fora um sanduíche. Ao ver a carne do hambúrguer, o garoto se lembra dos homicídios da carne moída e se sente mal. Em seguida, podemos ver um homem loiro pesquisando as notícias no celular e se perguntando por que de os humanos ficarem surpresos com aquilo, já que eles transformam vacas em carne moída sem hesitar. Então o homem pressente algo. Na mesma hora em que Migi diz a Shinichi que tinha sentido um membro de sua espécie se aproximando em meio à multidão, dizendo que é melhor eles irem embora. O garoto, porém, tem outros planos e diz que quer olhar na cara do assassino. Ele vai até um terreno próximo onde tem uma rápida discussão com Migi e diz que vai lutar pela humanidade e que para isso precisa da ajuda do parasita. Nessa hora, o homem loiro chega e percebe que Migi não tinha chegado até o cérebro do garoto e, portanto, o jovem seria um perigo para os demais parasitas. O homem se aproxima mais e diz para Migi que ele poderia se transferir para o mesmo corpo que o loiro estava usando como hospedeiro. A criatura desconfia disso, então o homem arranca o próprio braço e diz que estava abrindo espaço para ele. E completa falando que juntos eles vão ser bem mais poderosos e podem até viver uns 140 anos. O parasita diz a Migi que ele não terá escolha depois que acabasse com o Shinichi e desfere um ataque, mas é retalhado pelo parasita antes de completá-lo. Shinichi fica agradecido pelo que Migi havia feito, mas o parasita diz que leva apenas em consideração a sua vida e só estava se protegendo, porque não tinha certeza se a troca de hospedeiro realmente era viável. De volta ao seu quarto, novamente deitado em sua cama, Shinichi pensa no fato de Migi ter salvo a vida dele em detrimento de um membro de sua própria espécie novamente, mesmo que ele só estivesse salvando a própria vida. Já no sábado, o garoto e Murano vão comer panquecas e em seguida passeiam pela rua. A garota lhe conta sobre seus pais estarem apreensivos de deixá-la sair devido aos crimes e também fala do medo de ser retalhada. Nessa hora, Shinichi pensa no que aconteceria caso a garota descobrisse sobre Migi e a pergunta se ela gosta de animais. Murano responde que sim, menos de cobras. Isso faz com que ele caia no chão. Então os dois vão até um parque e ao chegarem, encontram 3 garotos maltratando um gato e lhe atirando pedras. A garota, vendo aquilo, pede para ir embora para não presenciar tamanha crueldade, mas Shinichi vai até o animal e o salva. Os garotos reclamam e ele diz que seres vivos não são brinquedos. Em seguida, caminha de volta até Murano. Um dos garotos aproveita que ele está de costas e lhe atira as pedras, mas Shinichi as recolhe no ar com extrema facilidade. Ele ameaça os garotos, assustando-os, e vai embora com Murano. Logo vemos os dois dando as mãos, mas a menina estranha sua mão direita, então corre para pegar a outra. Eles correm e Murano pergunta mais uma vez se era realmente ele. Então terminamos com o casal dando uma relaxada. Fala galera, o que vocês fariam se um parasita desconhecido e com superpoderes te infectasse? Me contem nos comentários. E se você vivesse em um mundo onde humanos precisam lutar contra deuses, para garantir que a humanidade não fosse aniquilada? Quer saber quem irá ganhar essas batalhas? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões aqui do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.